Quando a eternidade sem fim chegou ao planeta azul, os países enviarão aleatoriamente competidores para a Batalha da Sorte Nacional. O vencedor receberá pontos de fidelidade, usados para trocar por heróis e artes marciais na eternidade, aumentando significativamente o poder do país. E a derrota trará punições. Atualmente, a China já acumula 13 derrotas consecutivas. Olha só, os pontos de fidelidade caíram até o fundo do poço. O país está prestes a enfrentar um momento de desastres naturais. Fui escolhido como competidor da China. Comecei escolhendo a versão toda Senhora Tsui. O Palácio do Dragão está cheio de tesouros. E eu sou precisamente o Rei Dragão, mas sou alvo de zombarias e críticas de internautas de outros países. Apenas porque neste mundo antes não havia o jogo Eternidade Sem Fim. O povo da China só conhece a escolha principal, Tian'ai. Acreditam que a Senhora Tsui é um esgoto. A força de sua habilidade é tão fraca que até um cachorro consegue desviar da lança d'água. Neste exato momento, a China está sendo alvo de ataques maliciosos de alianças de outros países. Os pontos caíram para o fundo do poço. Se eu perder mais uma partida, enfrentarei desastres estranhos. Diante de um momento tão urgente, eu, no entanto, entrei calmamente na tela de seleção de personagens. Porque antes de atravessar para cá, eu já havia dominado a habilidade do Homem-Fogo. Eu cliquei instintivamente em Ji Kang-hai, mas não esperava que uma mensagem aparecesse. Desbloquear o personagem requer o consumo de 30 pontos de acúmulo. Para jogar com outros personagens, você precisa ganhar uma partida primeiro. Eu refletia secretamente sobre cada partida de eternidade. O país que obtiver o primeiro lugar receberá um bônus de 30 pontos. E também uma recompensa aleatória. Eu queria brilhar com o Homem-Fogo na competição de eternidade. Sabe-se que ele ainda precisa de pontos de fidelidade suficientes. Eu pratiquei bem as combinações básicas da Senhora da Água. Foi quando tomei a decisão. Assim que confirmei a opção de personagem de Kui San, uma voz agradável ecoou em minha mente. Escolhi o anfitrião para participar da Guerra Nacional de Eternidade. Sistema de nível divino de Azura vinculado com sucesso. A missão para novatos foi liberada. Por favor, complete a missão dentro do prazo estipulado. Um pequeno teste de habilidade. Nesta partida, preciso abater pelo menos 15 pessoas. E lute até o final para se tornar uma pessoa de grande perigo. Recompensa da missão. Falha na missão de perfeição e maestria do personagem Ji Kang-hai. O segundo irmão encurtou pela minha espada corta-cavalose. Ao ver a última frase, o corpo robusto do tigre tremeu. Quem começou a jogar tão ferozmente? Pensando no segundo irmão. Eu só posso ganhar. E ainda tem que ser a melhor forma de ganhar. Olhando, eu escolhi a Kui San. Todos os cidadãos do Reino do Dragão ficaram sem palavras. Em várias competições anteriores, o competidor abaixo de Hua claramente estudou mais sobre Tian'ai. Acumulou uma experiência bastante valiosa. Mas este novo competidor, no entanto, não jogou Tian'ai de forma convencional. Em vez disso, escolheu Kui San, considerada de baixo custo-benefício por muitos países. Wang Lang, você não disse a ele para escolher Tian'ai? Com o cabelo curto até os ombros. Uma mulher com uma camiseta preta na parte superior saiu da sala de batalha simulada. Qiao Siliu colocou a mão levemente na cintura de Lengzi, as sobrancelhas finas ligeiramente franzidas. Kui San, eu estou praticando habilidades recentemente. A dificuldade é muito maior do que a caça noturna do Tian'ai. Uma pessoa que nunca sequer teve contato com a feiticeira da eternidade. É difícil desempenhar o papel de Kui San, diretor do Departamento de Logística Militar Wang Yang. O rosto marcado pelo tempo ainda era firme. Ele levantou os olhos e olhou para a imagem na tela grande. Qiao Siliu, você deve ter confiança nos jogadores do país. Já que a caça noturna escolheu Kui San para a batalha, então deve haver uma razão para isso. Qiao Siliu balançou a cabeça. Em uma batalha crucial, deve-se priorizar a segurança. Escolher um herói completamente desconhecido de forma temporária. Aniquilar heróis em uma competição para proteger a sobrevivência do país. Que disparate, Wang Lao! Eu acho que Eli não percebeu de forma alguma o quão terrível é a proibição eterna de competições. Qiao Siliu respirou fundo. O peito cheio ondulava como as águas. Ele estava claramente muito e ria espada corta-cavaloso. Um curto período de um mês. Ele testemunhou a ascensão e a queda da China. Seu coração estava tão dolorido e angustiado. Qiao Siliu se esforçava para aprender sobre o conhecimento da eternidade, praticando com os dois heróis que a China só podia trocar. Infelizmente, a oportunidade não chegou até ele. Em vez disso, foi a caçada noturna que transformou os novatos. Uma vez que a caçada noturna falhe, a China enfrentará desastres naturais. O esforço de Qiao Siliu também perdeu seu significado. Um leve pânico passou pelos olhos de Wang Yang, mas logo foi encoberto. A caçada noturna, que ressoava com firmeza, lutando pela China de hoje, já carregando uma enorme pressão.
Devemos entender. Em vez de criticar. Eu só roubei um clássico, tudo bem. Você, como a Jade Feian da eternidade. A conversa ainda não tinha terminado. Kiao Siu se virou e foi embora. Deixou uma frase: o que não se vê, não incomoda. Wang Yang suspirou com vergonha. O olhar de Eli estava cheio de preocupações sem fim. No canal oficial de transmissão ao vivo da Waxia, entraram mais de 1 bilhão de internautas estrangeiros. Waxia foi emparelhada com o nosso grande país das cerejeiras. Isso é o azar de vocês, pequeno povo das cerejeiras. Eu te fiz cair no quê? Fakeo deixou claro sua posição. Se a Waxia tivesse assinado um acordo de aliança no início, não teria chegado a esse ponto em cada partida. Chegar a essa situação hoje. Kui Sania é a heroína de transformação mais desleixada que já vi. O ataque especial não consegue parar ninguém. A armadura ainda tem pouco tempo de uso. A Waxia está desesperadamente buscando soluções? Eu não sabia nada sobre o que estava acontecendo lá fora. Colocar todo o coração e alma nesta partida. Se for em fila solo, o talento deve ser guiado assim, com clareza. Eu vou restaurar o talento de energia da linha vermelha e rebelde. E uma habilidade de herói de redução de dano de corpo a corpo roxa foi confirmada. Escolher ponto de salto. O mapa é o mapa da Ilha Gigante. Jogadores que têm confiança em suas próprias habilidades. Basicamente, eles vão pular para áreas de recursos importantes. Ou seja, a área coberta de ouro. Esta partida parece ter os recursos mais abundantes da cidade natural. Apareceram muitos quadrados vermelhos lá em cima. Apenas 6 pessoas. O número de pessoas pulando na cidade celestial é muito menor do que eu imaginava. Estou um pouco desapom espada corta cavaloso. Os jogadores dos outros países não estão pulando na área selvagem. Um tipo de terreno complexo como a área da caverna Bailian. Colocando em jogos da vida passada. Na cidade celestial, havia mais de 10 jogadores. No final, apenas uma equipe saiu disso. Tudo bem, vamos lá então. Mesmo que o mosquito seja pequeno, ainda é carne. A proficiência do Mar de Outono como recompensa da missão para iniciantes. Para mim, um jogador fiel do Homem-Fogo. A tentação X não deve ser muito grande. Na segunda partida, definitivamente vamos fazer os japoneses sentirem o gosto da derrota. A alegria de ser manipulado pelo Homem-Fogo. Na memória. Japoneses no campo de batalha de Naraka, Bladepuin. Não é pouca vergonha, R vem da Waxia. Os jogadores que sacrificam suas vidas pelo país. Eu não hesitei nem um pouco. Quem escolheu primeiro o Templo Imortal no lado direito da Cidade Celestial? Entrando na contagem regressiva de 15 segundos para a partida. Quando os internautas de todo o mundo na sala de transmissão da Waxia viram que o local de queda da caça noturna era, na verdade, a Cidade Celestial. Ficaram tão surpresos que quase perderam os olhos. Os internautas do País das Cerejeiras ficaram em êxtase. Hahaha, a busca está muito engraçada. Ele não pode não saber. Este time da cidade natural não é um dos melhores do torneio atual de eternidade? Hahaha. E essa coisa ainda se autodenomina o grande dominador do Oriente. Esses títulos de honra é hora de devolver ao Império do Quinte. Bem feito. Quem mandou ele vir na nossa porta soltar fogos de artifício há alguns meses? Esse garotinho de Waxia é bom demais. O povo do reino de Shu se sente orgulhoso. As provocações inundaram a sala de transmissão da Waxia. Todos de Waxia viram que o local onde pulei foi a cidade natural. Muitas pessoas, devido ao impacto emocional excessivo, cuspir sangue de pura frustração. Isso é absurdo. O que devemos fazer agora? E Eli está arriscando o nosso país inteiro. Joyce Liu tem uma expressão fria como gelo. Incapaz de se conter, saiu da sala de treinamento. Eu estudei os outros 6 times da cidade Tianjin. Os jogadores do País das Cerejeiras são os mais difíceis de lidar. Infelizmente, na posição imortal, há jogadores do País das Cerejeiras e do País A. A expressão de Wang Yang foi ficando feia gradualmente. Seu olhar para Eli estava cheio de preocupação. Os recursos de Tianjin City são, sem dúvida, abundantes. Mas é preciso estar vivo para conseguir pegar. Ele não acredita que Eli tenha feito isso de propósito. Mas também não consegue entender a intenção de ir para Tianjin City. Será que é verdade como disse Joyce? Ele não consegue distinguir a diferença de força. E leva toda a China junto com ele para arriscar. Dentro da cidade, tive a sorte de conseguir uma armadura azul e uma espada branca de cortar cavalos. Ao ver isso, Wang Yang, com os nervos à flor da pele, deu uma leve relaxada. A armadura azul tem 3 camadas de proteção. Isso pode aumentar a margem de erro dos caçadores noturnos. E que auxílio ao lado era como a maioria das pessoas. Não estou otimista de que a caça noturna possa sobreviver na cidade Tianjin. Wang Yang fixou o olhar na tela grande. Internamente, ele rezava constantemente pelos caçadores noturnos. Em contraste, Wang Yang do País das Flores de Cerejeira soube que os caçadores noturnos estavam na mesma posição que seu competidor. Ele ficou tão animado que começou a pular.
Bagayaru, atravessando placas de aço. Senhor, por favor, apresse-se. Capture esse garoto chinês que não sabe o que é o céu e a terra. Neste momento, os caçadores noturnos acabaram de entrar na palavra imortal. Então, ouviu-se uma série de sons de metal colidindo ao seu lado. De repente, todos ficaram muito assustados. Espada corta-cavalosos. Eles observaram atentamente a imagem. De repente, perceberam que os sons da batalha estavam do lado de fora do templo imortal. Grande ancestral poderoso. Você deve sair rapidamente pela porta dos fundos do templo da imortalidade. Quando ele chegar, você certamente vai se dar mal. Estou convencido, estou convencido. Irmão Ye não coleta recursos. Para que usar um gancho para pegar o caixão no teto? Não me diga que tem pilhas de ouro lá dentro? Os internautas da China estão nervosos e gritando do outro lado da tela, me apressando a sair deste lugar perigoso. As duas equipes estão lutando bem rápido. Eu murmuro para mim mesmo. Em seguida, pensei novamente em usar o gancho. E com um zumbido, fui até o fechamento. Olhei para cima e vi o maior caixão. E Eli atingiu diretamente o interior com a espada guilhotina. Exatamente como eu esperava. Dentro do grande caixão, havia realmente pilhas de ouro e duas pilhas verdes. Ao abrir, explodiram muitas almas de ataque de qualidade azul. E uma cimitarra roxa. Pode-se dizer que a sorte está em alta. Os Spec Espada corta-cavalosores que duvidaram de eu subir no caixão. A boca do querido não consegue se fechar. Eu realmente tenho uma pilha de ouro. Menos de 2 minutos desde o início. O cavalo roxo com armadura azul. Nossa vitória nesta rodada na China é promissora. Bilhões de olhares convergiram ao redor de Eli. Os internautas chineses e a equipe de batalha. Todos esperam que eu possa aproveitar essa oportunidade para escapar. Encontrar um bom lugar para me esconder. Mas neste momento eu estou armando o arco e flecha. Mirando no dia em que a chapa de aço está sendo vasculhada. Uma flecha atravessa o ar. Com um zumbido, atinge a cabeça da chapa de aço. A armadura está prestes a se quebrar. A chapa de aço soa o alarme. Vigilante, ele varre os arredores. Em resposta, outra flecha vem em alta velocidade. Harry rugiu de raiva atravessando a placa de aço. Empunhando a espada corta-cavalos, desferiu um golpe poderoso. Craque, a flecha se quebra ao meio. Sofrendo 2 ataques de flechas ocultas consecutivos. O velho aço naturalmente encontrou a direção de onde a flecha vinha. Ele levantou a cabeça e olhou para o grande caixão no céu. O tom era arrogante. O mesmo truque. Eu não vou cair na segunda vez. Assim que as palavras foram ditas, os Spec Espada corta-cavalosores da Oaxia na sala de transmissão ao vivo. Não pude deixar de me preocupar com Eli. Não é amigo. Eu posso quebrar a cabeça, mas não consigo entender. Por que Eli quer atirar no sol com aço? É um pouco ingênuo não entender a diferença entre nós e o inimigo, comparado ao que os internautas da Oaxia estão fazendo. Os japoneses estavam extremamente animados com o chat unificado. Há um velho de espada corta-cavaloso na Oaxia que diz: quem tenta roubar galinhas acaba perdendo arroz. Que vocês paguem pelo ato estúpido de seus jogadores. Ah, japoneses! Assistindo com grande entusiasmo às cenas da competição eterna. O aço que se considera invencível no mundo. Sem pressa, com calma. Limpando espada corta-cavalos de qualidade azul que estava em suas mãos. Observando sarcasticamente a etiqueta de competidor que surgiu na cabeça de Eli. Então, na verdade, é uma praga da China. O avô decidiu te dar um S rápido. Descanse. Outra flecha branca e cheia de força. Vindo de cima, um grito cortante. O vento forte o fez apertar os olhos. A dor esperada não veio. O canto do olho se moveu em direção aos pés. Aquela flecha se cravou profundamente na raiz do chão. Criou uma sombra tremulante. Hepburn soltou 2 risadas frias, ainda com medo do que aconteceu ao atravessar a placa de aço. Ele acabou de pousar há menos de 10 minutos. A armadura branca dele estava quase em essa espada corta-cavaloso de colapso. Se ele levar mais uma flecha carregada de caça noturna, então certamente estará à beira da extinção. Um suspiro veio de cima, de forma tranquila. Aprender a distância é tão difícil. Realmente não sei como os outros conseguem fazer 3 pontas. Enquanto eu reclamava para mim mesmo, o arco em suas mãos foi trocado por uma espada corta-cavalos. O centro de gravidade do corpo se inclina para baixo. Com a espada corta-cavalos nas mãos, começou a concentrar força para um golpe vertical. No momento em que emite um brilho azul deslumbrante, eu me movi para o ar como se tivesse telepor espada corta-cavaloso. Neste exato momento, a imagem da sala de transmissão oficial da China. Parecia que o botão de pausa tinha sido pressionado. Coberto pelo brilho único do corpo azul, ficou congelado brevemente no ar. No mesmo instante, a imagem da sala de transmissão do País das Cerejeiras é de um ângulo diferente. A mão direita de Dia atravessando a chapa de aço se dirige à testa. Uma camada de energia roxa e etérea envolve seu corpo. Wang Yangu,
que sempre está atento à situação da batalha, de repente arregala os olhos. Pensou surpreso. A lâmina curva não é boa. Esta habilidade não só pode imunizar contra ataques do corpo azul, como também roubar a arma do atacante e recuperar uma grande quantidade de vida. Tudo aconteceu muito rápido. Quando ele percebeu que Di atravessando a chapa de aço liberou a habilidade, eu, no entanto, desci do céu na postura de acumular poder do corpo azul. A quantidade de jovens impulsivos na Yushio Axia é realmente grande. Uma voz calma e magnética, emitida da boca do aço atravessado pelo sol. Eu, com os braços cruzados, acumulando energia no ar. Nem me dou ao trabalho de me mover. De qualquer forma, o inimigo está em essa espada corta-cavaloso de azul. Qualquer um que se aproximar será imediatamente derrubado. Os pequenos cerejeiras tinham os olhos brilhando de luz verde. Mais uma vez, a chuva de balas extremamente sarcásticas. Carregou o que havia na sala de transmissão da Waxia. Descartar a Waxia. Garoto, você está em essa espada corta-cavaloso de azul, não é? Enquanto todos pensavam que a espada roxa que eu segurava seria tomada pela lâmina branca do aço atravessado pelo sol. Uma bola de água foi disparada do meu dedo. A bola de água atingiu o alvo com precisão, envolvendo o aço que atravessa o sol, lutando desesperadamente. No momento em que disse adeus, eu caí bem na frente do aço atravessado pelo sol. Meu corpo se agachou. A espada decortou para cima, lançando o dragão ascendente, atravessando a chapa de aço no ar. Ele não consegue desviar porque não foi atingido. Baka Yaru, espere eu cair. É exatamente a sua era da destruição. Mesmo assim, aquele jogador japonês, eu posso esvaziar completamente a barra de vida dele. Eu não disse nada. Com um movimento ágil, desviei para a esquerda. No momento em que a chapa de aço estava prestes a tocar o chão, liberei ataques normais consecutivos. 2 ataques normais liberam um corpo azul chamado Fúria C. O poder da técnica não é insignificante. Com um estrondo, a barra X da chapa de aço se tornou cinzas. O corpo foi lançado até a beira da plataforma espiritual por uma força imensa. Transformou-se em turvo. A emoção de celebração original. O internauta japonês alcançou a pontuação mais alta, olhando para a tela com incredulidade. 2 grandes em Ua brilhando intensamente. Isso vai acontecer. O senhor da chapa de aço não usou o modo de lâmina branca? Por que não tomaram dos macacos da China? Não é possível que esse grupo de JZ da China foi desenvolvido um Xia. É muito provável. Afinal, eles já chegaram ao ponto crítico, em prol da era da solidão prateada, mobilizando o país inteiro para estudar a competição eterna, criar um sistema de sorte nacional para Cheats. Você está aí? Quero denunciar que eles estão trapaceando. Por favor, faça o julgamento mais justo. Observando os comentários insanos do povo do país das cerejeiras, os internautas chineses ficaram todos perplexos. Até este momento, eles finalmente reagiram. O medo em seus olhos gradualmente se transformou em choque. A reação foi a mais intensa. Naturalmente, foram os soldados em prontidão na linha de frente. A ação de Wang Lao Lai agora há pouco parece ter sido um combo. Deve ser de um jogador. Um tipo de arma pesada como a espada mata-cavalos. Incrivelmente, é possível conectar um ataque frenético após o dragão ascendente. Será que Eli é o mencionado nas lendas? Um gênio sem igual, raro de se ver em milênios. Membros que passaram por inúmeras sessões de treinamento da competição eterna. Incrivelmente claro. Quão difícil é fazer jogadas como as minhas. Mas, no meio da multidão, ainda há quem expresse opiniões diferentes. Será que é sorte? Ao ouvir isso, a alegria de todos diminuiu. Os pensamentos tornam-se racionais. A pessoa que falou antes continuou explicando que eu, durante o treinamento de competição, também, por estar excessivamente nervoso, consegui fazer uma sequência de golpes. Mas isso foi apenas sorte. Agora eu não consigo fazer isso. Ah, você tem razão. Mas já que ela teve tanta sorte, isso mostra que a sorte da nossa nação está prosperando. E, eventualmente, despertará de seu sono. Após a euforia, todos recuperaram a razão. Basicamente, todos acham que eu só consegui fazer o combo frenesi por acaso. Mesmo que seja um gênio, também precisa explorar por vários dias, para ter a chance de entender as mecânicas básicas. Você acha que é uma coincidência? Wang Yang cruzou os braços, com um sorriso natural nos lábios. Olhou para a tela grande, o olhar no campo de batalha, cheio de admiração por Eli, que auxiliou, que ouviu a pergunta. Com um rosto bonito, estava radiante. Ele levantou a cabeça, observando a imagem na tela. O jogador Eli realmente é habilidoso com as combinações de golpes. Não parece de forma alguma um acaso causado por um ataque aleatório. Você acabou de dizer que ele é muito impulsivo, e não é suficientemente cauteloso. Wang Yang endireitou as costas. O rosto de Qiao Siliu não mudou. Continuava com uma expressão orgulhosa. De fato,
Agora parece que mesmo que Eli domine um conjunto de combinações, não deve ser muito agressivo. É preciso saber que existem jogadores de 60 países no campo de batalha eterno. Se for vítima de uma conspiração de pessoas mesquinhas, ou de uma emboscada da Aliança dos Heróis, Wang Yang acenou com a cabeça, em sinal de aprovação. Você está absolutamente certo. Participar da competição eterna não é brincadeira. Cautela é uma necessidade. Ao ouvir estas palavras, Qiao Liu levantou levemente o queixo. No entanto, as próximas palavras de Wang Yang deixaram Qiao Liu um pouco constrangido. Estava à espera do momento certo. Atacar nas sombras. Acreditando que, com seu estilo de agir, ele certamente não faria nada que você se preocupasse. Qiao Liu segurou as mãos sob o peito. Ele murmurou esperando que sim. Seu olhar acabou de se voltar para a tela. Seu rosto congelado não conseguiu se manter sério. Da tela veio minha voz cheia de desgosto. Que bolsa pesada. Com uma atitude tão arrogante. Eu pensei que tivesse uma joia do pânico. Olhando para a armadura branca manchada de vermelho na bolsa, eu revirei os olhos, enquanto chutava a placa de aço do dia. Enquanto suspirava. Tão pobre, mas tão arrogante. Pensava que era muito influente. Quando os Sakura viram eu, chutando o espírito do competidor da casa deles, todos estavam tão espada corta-cavalosos que pareciam que iam explodir. Se não fosse por você ter atacado de surpresa, os guerreiros do nosso grande império das cerejeiras nunca seriam espada corta-cavalosos por você. Não tem problema, não vale a pena. Os competidores entram no campo de batalha eterno. Tem uma chance de ressuscitar nos primeiros 10 minutos. Apenas um minuto completo. Rápido, ressuscitei-me agora. Derrote esse palhaço da China. Defenda a dignidade do grande império das cerejeiras. Eu acho que esse palhaço da China só está nervoso. Uma combinação de golpes que saiu por sorte. Na próxima vez, ele com certeza não conseguirá responder. O famoso Nishikawa, sempre chamado de invencível, acabou de ser espada corta-cavaloso pelo pior competidor da China. Isso é algo que o povo das cerejeiras nunca poderá aceitar. A raiva acendeu o desejo de vingança dos cidadãos das cerejeiras, desesperadamente postando no chat ao vivo da China. Mas logo foi colocado na lista negra pelo administrador novamente. Essa ação, sem dúvida, deixou o povo das cerejeiras sem lugar para desabafar. Difícil de aguentar, como se tivesse comido cocô. Enquanto isso, os espada corta-cavalosores da China se sentem aliviados. Não fale sobre quantos há entre o público. Naturalmente, há uma pequena parte que sempre mantém a razão, que aconselham. 6 pares de poderosos ainda se reúnem na cidade celestial. Os competidores de espécies diferentes querem executar novamente a combinação de golpes anterior, com medo da baixa probabilidade. Portanto, recuar e desenvolver-se de forma cautelosa é a melhor estratégia. Os internautas da China valorizam muito essa sorte que não vem fácil. Não querem que eu continue arriscando na cidade celestial. Eu não segui a espada corta-cavalose da maioria dos internautas chineses. A evacuação da cidade celestial. Em vez disso, comecei a saquear recursos. Esqueci o local de distribuição da taça de ouro. Essa coisa é realmente difícil de entender. Eu quebrei a porta de madeira com um chute. Saí da pequena casa, pensando em como completar a missão de abate. Isso é o mais importante. Marque bem o local em investigação. Imediatamente, movi Nielan para frente um grande passo. Em seguida, fiz um pequeno salto com deslizamento. Encontrei um edifício que podia escalar. Liberei diretamente o BG do golpe de decapitação. Meu corpo girou e apareceu na tela. Uma distância de algumas centenas de metros. Chegou em apenas alguns segundos. Essa técnica de viagem eu já gravei em minha mente. Tornei-me habituado. Mas, o ciclo eterno em Blue Star chegou há pouco mais de um mês. E as condições de treinamento são difíceis. O combate real é ainda mais arriscado, com vidas em jogo. O que resultou em ninguém ter iniciado a caça noturna. Essa técnica comum de viagem. Não apenas os internautas estrangeiros ficaram surpresos. Até mesmo a comunidade chinesa estava confusa. Eu sou o irmão especial. Por que os competidores chineses conseguem correr tão rápido? Você está errado sobre nossos inimigos. As informações que nosso infiltrado trouxe eram, na verdade, erradas. Esta pessoa definitivamente não é um novato. Vocês são muito sem ambição. É apenas uma técnica de fuga simples. Nós, do país das cerejeiras, não nos dignamos a aprender. Porque nunca fugimos. Nunca fugimos. No escritório de preparação para combate, Qiao Liu olhou com um olhar ligeiramente cético para o velho ao seu lado, que parecia cheio de energia. Wang Lao, você tem certeza de que não treinou para a caça noturna? Você não está escondendo algo? Wang Yang estava com o rosto tenso. Ele se esforçava para controlar a emoção de alegria intensa. Ele respondeu de forma ambígua. A caça noturna, como representante da Waxia,
Eu não tenho o direito de revelar muitas informações sobre ele. Que Auxílio desviou seu olhar de volta para a tela grande. Ele observava a agilidade da caça noturna e murmurava para si mesmo. Sempre sinto que ele é estranho. Não seria que ele foi treinado em segredo? O nome do Kim Pavilion soou com um estalo. Eu usei um gancho para agarrar os 4 cantos do sótão. Liberei o gancho para um ataque rápido. Meu corpo girava como um peão. O ataque de Zama decaiu antes da investigação. Espero que esses caras sejam mais resistentes. Não retire todos de uma vez. Eu fiz algumas orações. Apertando a mão do Zamade, eu fiz um movimento repentino. Cortei horizontalmente. O som profundo do sino penetrava em cada canto da cidade celestial. Os outros competidores de países que estavam escondidos. Todos apareceram. 6 sinais vermelhos surgiram no mapa, apontando para o inimigo. Não consegui conter um som estranho. Pensando no meu segundo irmão. Nenhum de vocês pode escapar. O público da Waxia me viu e já quer agir. Meu coração começou a bater forte novamente. Embora saibamos que o irmão é incrível. Mas será que não dá para ser menos imprudente? Mal sabem que eu não posso ser covarde. Uma vez que eu não complete a missão de iniciante, meu segundo irmão vai sofrer. Quando cheguei a um pátio, estava prestes a ouvir e identificar a posição. De repente, meu corpo ficou rígido. Olhei para baixo. Era uma gancho que me prendeu. Em seguida, um hard com uma lâmina voou em minha direção. Ele começou com um ataque de gancho. Me fez recuar. Retrocedi várias vezes. Hehe. Os competidores da Waxia também se atreveram a me provocar. À minha frente, Hard é o competidor do país A3. Com uma expressão desdenhosa, levantou a perna direita para acumular energia no lugar. Eu franzi a testa. Como se estivesse observando uma partida de xadrez. Se eu fosse você, aquela era uma ótima oportunidade que você deveria ter. Aprovei espada corta cavaloso. Um ataque claro e direto. Não está pensando em me derrotar, certo? Pensando nisso, eu imediatamente deslizei para encurtar a distância. Ao ouvir o som de 2 golpes do oponente, imediatamente segurei a barra, pronto para saltar. É agora. Com a energia concentrada, eu saltei levemente. Ao mesmo tempo, pressionei a barra D. A lâmina D emitiu uma luz vermelha. Mais um som de acúmulo de energia. O que está acontecendo? Eu estou no ar? O que respondeu foi o competidor do A3. Um golpe entre as pernas. Bang bang. Eu, que fui atingido por um ataque acumulado, fui lançado a 10 metros de distância. E quebrei uma caixa de madeira no chão. Minha cabeça estava tonta. A durabilidade da armadura azul restava apenas 1. Oi, o som dos passos simboliza perigo. Ecoa apressadamente em meus ouvidos. Ai. É realmente muito fraco. Nossos competidores da China devem ser fluentes. O pensamento deve fluir. Cada um é tão ruim. Como? Tem coragem de menosprezar nosso grande Hassan. O competidor Hassan não sabe o que está fazendo. Não atacou decisivamente. Em vez de atacar, colocou as mãos na cintura e zombou. Suas palavras incessantes não despertaram minha ira. Eu dei um passo para trás com muita calma, abrindo uma distância. Meus olhos observavam o oponente como um falcão. Esse cara é um especialista. O choque anterior falhou, fazendo com que minha pressão aumentasse repentinamente. O cérebro simula continuamente como o jogador indiano fará seus movimentos. Está em jogo a sobrevivência de 1,4 bilhão de pessoas. Não posso me dar ao luxo de ser descuidado. Não me deu muito tempo para pensar. O competidor Hassan se aproximou novamente. Sem mais delongas, ele se preparou. Diante dessa situação, eu cheguei a uma conclusão. Geralmente falando, os mestres de jogar eternidade sem fim não costumam, em um curto período de tempo, realizar ataques com a mesma estratégia, pois isso facilitaria para o inimigo encontrar padrões. E, assim, ser derro espada corta cavaloso. Jin, o carregamento da lâmina total do jogador indiano atingiu 1. Eu não acho que esse tipo de mestre continue a acumular até o 3º segundo. Então, pule e vibre diretamente. Por isso, pulou diretamente e ativou o golpe de vibração de Jin. O jogador Hassan, como de costume, escolheu o carregamento 2. Droga, eu pensei em M em silêncio. Esse cara não segue as regras de jeito nenhum. Um chute carregado me atingiu diretamente. Minha armadura se quebrou. A energia restante é apenas uma pequena metade. Os Spec Espada Corta Cavalosores da China estavam ansiosos. Muitos até começaram a reclamar porque tinham que lutar. Por que não evacuar a cidade celestial mais cedo? Onde já se viu uma coisa dessas? Eu admiro o irmão Ye. Então aquele combo com a espada corta-cavalos que você usou antes foi realmente feita por sorte. A vitória e a derrota no campo de batalha são claras. Com a minha quantidade de X agora, eu nem consigo suportar os ataques físicos do jogador A3. Os internautas A3, que já eram inexplicavelmente confiantes, agora estão em vantagem. Eles estão ainda mais arrogantes.
Comparados aos internautas do país das flores de cerejeira, eles são até piores, fazendo vocês, chineses, se passarem por Next o dia todo. Agora, vocês ainda têm coragem de nos chamar de A3? A seguir, é chegada a hora do grande Deus dar a morte às crianças. Neste momento, todos os Spec Espada Corta-Cavalosores A3 não conseguem conter a dança, celebrando os competidores chineses, que está prestes a chegar. E os internautas chineses estão percebendo que significa que quanto maior a expectativa, maior é a decepção. Eu pensei que eu poderia guiar a China através da crise que se aproxima. Quem poderia imaginar que a esperança ainda se desvaneceria? Os membros do Departamento de Preparação de Guerra baixaram a cabeça, emitindo suspiros de desespero. Uma atmosfera pesada permeia cada canto. Até mesmo Wang Yang, que tinha muita confiança em mim, também olhando para a tela em vão. Ele realmente conseguiu isso por sorte. Combos de Zama D. Wang Yang forçou-se a se animar. Com uma voz firme. A jogadora Eli ainda tem uma chance. Desta vez, a morte essa ainda pode ser revertida. Tudo ainda tem esperança. As expressões preocupadas das pessoas começaram a melhorar. Dentro da sala de transmissão da Waxia, os internautas começaram a enviar mensagens para acalmar os ânimos. Agora todos esperam que, após minha morte eu possa deixar a cidade humana e voltar para longe, saindo da zona de combate central. A imagem na tela grande. Eu me levantei com dificuldade, com um sorriso sarcástico, treinando intensamente e atacando. Pequeno A3, eu te subestimei. Depois de ter perdido 2 vezes, ele já sabe. O jogador Assan à frente veio com uma ofensiva feroz. Não passa de um inútil com habilidades fracas. Não precisa nem usar técnicas de jogo. Mesmo com a morte se aproximando, ainda fala bravatas. O jogador Assan caiu na risada com um grande haha. Vocês, chineses, realmente são como os relatos da mídia dizem. Gostam de se gabar e falar demais. O jogador indiano levantou a perna direita. Seu corpo delineou linhas azuis. Ele se preparou novamente. 2 sons nítidos de preparação soaram. Eu levantei a mão com desdém. Levantei o dedo do meio em sua direção. O significado de zombaria é evidente. O chat da sala de transmissão da Índia alvoroçou-se instantaneamente. Todos estavam gritando para que Eli fosse para o inferno. Pague o preço por suas ações. Focando nas ações que eu faço. O jogador indiano competidor indiano pulou em minha direção com um grito. Só se viu o competidor indiano saltar no ar. De frente, chutou com força em mim. Eu não me movi. Todos pensaram que eu havia desistido da luta. O som de alguém caindo na água foi repentino. Então, o jogador indiano na tela estava completamente envolto em uma bola de água. Bateu as 2 mãos lutando. Seus grandes olhos arregalados mostravam surpresa. Esse garoto da China não havia desistido da luta? A mudança repentina deixou os internautas indianos confusos. Mas muito rápido. Eles rapidamente mostraram o que é confiança inexplicável. E daí? Espere o tempo de controle da bola de água acabar. O palhaço da Waxia que merece morrer, tem que morrer. Os palhaços ingênuos da Waxia. Não pode achar que ele consegue derrotar nosso jogador de uma só vez, né? Os comentários sarcásticos dominam a tela da transmissão oficial da China em um instante. Mas no próximo momento, a cena na imagem fez o sorriso dos internautas indianos congelar em seus rostos. Meu rosto estava sereno. Quando o controle da esfera de água estava prestes a acabar, o golpe da onda cortante foi levantado. O competidor indiano foi lançado pelo ar. Ele ainda está reclamando no meio esperando eu cair. Para você, eu vou dar um golpe. Mas, infelizmente, você não pode descer. Enquanto conversava, eu acumulei o golpe da onda cortante. E executei o golpe da onda cortante. O golpe da onda cortante girou rapidamente em torno da minha cintura. 2 golpes de corte consecutivos quebraram com força a autoconfiança do jogador indiano. Também fez sua moral cair por terra. A situação se inverter completamente. O jogador indiano ficou atordoado. Nunca imaginou que a mudança viria tão de repente. Um olhar de surpresa apareceu em seus olhos. O campo de batalha de eternidade sem fim não é brincadeira. Usar uma vez a oportunidade de reviver. Morrer novamente é a verdadeira morte. O jogador indiano, assustado, está deitado no chão. Não só não se levantou imediatamente. Pelo contrário, murmurou com a boca. Sei, podemos colaborar. Os gritos de súplica não despertam minha compaixão. Eu me sinto como se estivesse jogando um jogo. Mudei rapidamente para o arco e flecha. Mirei no oponente. 3 ataques consecutivos voando rapidamente. Apenas uma flecha acertou com precisão a cabeça do jogador indiano. Completou o golpe final. Observei o oponente se transformar em um espírito de estimação. Eu murmurei que o arco e flecha eram bons. Não sei como aqueles jogadores profissionais da vida passada jogavam tão bem. Como conseguiram treinar uma águia de cabeça de prego tão forte? Olhei ao redor de forma simples.
Não vi nenhum sinal de inimigos. Só então comecei a vasculhar habilidosamente os recursos do espírito de estimação. Os internautas indianos observam o espírito de estimação de seu jogador, como se tivesse perdido a alma. Não consegue mais disparar uma única bala. O inesperado é que o líder da nação indiana não apenas não ficou furioso, como se estivesse celebrando um evento alegre durante um luto. Nosso jogador morreu bravamente. Isso não significa que ele perdeu para os chineses. Ele estava tão cansado por não ter bebido água de puer por muito tempo, o que resultou em uma queda severa em seu poder de combate, o que o levou a uma partida com sorte relativamente boa. O líder indiano fez uma declaração diante da mídia global. Deu um sorriso para preparar jogadores qualificados e bem preparados para o corajoso jogador indiano. Isso certamente o tornará invencível. Escritório de Preparação de Guerra da China. Cada membro da reserva estava tão emocionado que não conseguia falar. Qualquer um com um QI normal não acharia que isso foi apenas sorte. A complexidade dessa sequência de movimentos supera em muito a de Eli, ao aplicar contra os japoneses. De onde ele realmente aprendeu isso? Os olhos bonitos de Qiao S. Li brilhavam. Ela se sentia cada vez mais curiosa sobre Eli, justo quando ele estava distraído. De repente, um grito instintivo de um companheiro de batalha chegou aos seus ouvidos. Não, ainda há inimigos. É um do país das flores de cerejeira. Um grito ainda maior. Moshou Tanashayajin. Eu estou livre. Ao ouvir isso, a expressão de Wang Yeg mudou drasticamente. Esse é um jogador das flores de cerejeira. O príncipe que controla o herói libera a habilidade Ultimate. Como todos sabem, em Yongjie ou Jian, a essência do herói possui o núcleo para inverter a situação da batalha. Nas últimas competições de Yongjie, não se sabe quantos dos melhores jogadores foram derrotados pela essência do inimigo. O Takeda Shinshon controlado pelo jogador das flores de cerejeira. Entre todos os heróis, a essência é uma das mais práticas. Na opinião de todos, a essência da minha Kusninyang é muito fraca. Difícil de competir com Takeda Shinshon. Infelizmente, Qiao Liu cruzou as mãos sobre o peito. Suas sobrancelhas delicadas se franziram. Se fosse uma caça noturna, o jogador escolheu Tianyai. Com a essência de sua transformação em um diamante, certamente derrotará o jogador da Sakura. Wang Yang disse em voz baixa. Você acha que Eli usará a habilidade de Kuisania? Qual é a taxa de vitória contra o perfurador de aço? Hai não tem chance. A confiança de Qiao Liu era sem precedentes. Wang Lian não respondeu. Ele olhou silenciosamente para a tela grande. Eu sei que todos querem vencer, mas não há necessidade de adivinhar. Quão forte é o perfurador de aço após ativar sua habilidade? Nós já vimos isso antes. O que Night Hunt tem para enfrentar isso de frente? Vocês. Será que pensam que Eli vai continuar com a sequência de ataques? Não pode ser, não pode ser. Eles anunciaram a redução do volume na mídia oficial. Ele só teve sorte. Tudo bem, eu sou Li Zong. A habilidade VR de Kuisania oferece falso por mais de 10 segundos. Além disso, é uma habilidade que até cachorro pode desviar 3 vezes. A intensidade é tão baixa que foi para a casa do Momo. A opinião pública na transmissão ao vivo estava agitada. Olhares de centenas de milhões de pessoas focarão-se respectivamente em Eli e perfurar placas de aço. Pequeno demônio da China. Você pode ter um bom jogador como eu? Eu vou primeiro antes de você. Perfurar placas de aço. Desviou-se rapidamente até Eli como um fantasma. A luz azul do Taidão em sua mão brilhou. Começou a acumular energia. No próximo instante, a energia de perfurar placas de aço se espalhou. Cortou para a frente. Eu conheço vocês muito bem. A luz em meus olhos piscou. A espada emitia uma luz azul, imediatamente se transformando em uma luz vermelha que simboliza a vibração. Um som de colisão metálica de alta frequência começou a ressoar. Golpe de chute impactante bem-sucedido. A resposta de perfurar placas de aço caiu imediatamente. Ele parecia estar sendo repelido por uma força. Caiu pesadamente no chão. Aproveitei o tempo para liberar a técnica final. Linhas douradas começaram a brilhar ao seu redor. Corte AD machado pesadamente no corpo de perfurar aço. Causou um grande dano. A armadura azul de perfurar placas de aço se quebrou imediatamente. O jogador do país das flores de cerejeira levanta voo. O corpo inteiro treme. A sombra fantasmagórica do espírito do Lótus do vento atrás dele ataca a página com uma velocidade incrível. A curta distância. Mesmo que eu use o desvio à esquerda, ainda assim, sou atingido. Ao mesmo tempo, a armadura de perfurador de aço. A armadura foi reparada. Este é exatamente o grande golpe de ataque que os internautas de vários países estão alardeando. Efeito. Não só pode liberar o Lótus do vento em qualquer estado, atingir o alvo, mas também pode recuperar uma grande quantidade de vida. Pode-se dizer que é bastante exagerado. Ambos os lados começam a trocar golpes. O choque de armas metálicas.
ecoa incessantemente nas transmissões ao vivo dos dois países. À medida que o combate avança, eu tentei várias vezes executar uma combinação de ataques, mas fui bloqueado pelo Lotus do vento de perfurador de aço. Só posso me defender passivamente. Começo a recuar em direção ao denso aglomerado de edifícios. Ao ver esta cena, os espectadores do país das flores de cerejeira apertam os punhos com empolgação. Riram de mim. Este palhaço da China ousou enfrentar perfurador de aço em estado de domínio, procurando a morte. Vamos listar as coisas que os palhaços da Huaxia fizeram para ganhar confiança. Nosso grande mestre perfurador de aço. Vamos mandá-lo imediatamente encontrar Buda. Não sei se vocês viram. Ili foi derrubado novamente. Haha, eu na imagem. Eu pretendia usar o golpe da onda cortante para completar a sequência de ataques. Mas, em estado de ser atingido, o perfurador de aço conseguiu liberar mais uma vez a sombra do vento. E desta vez, o perfurador de aço não sabe se é sorte ou habilidade. Conseguiu executar uma sequência de ataques de nível iniciante. A balança da vitória. Também há uma grande tendência a cair em perfurar aço. O público do país das cerejeiras ficou ainda mais animado. Parece que trancá-los em casa é para limpar a imagem de seus jogadores, que anteriormente foram derrotados em desvantagem. Olhando para mim, que estou em desvantagem, Wang Yang, da equipe, está muito preocupado. Por que ainda não usou o ataque especial? Embora o segredo do triângulo voador seja meio inútil, ele pode fornecer 18 segundos de tempo extra, o suficiente para aguentar até o fim do ataque especial do perfurador de aço. Olhando novamente para a tela, eu sempre utilizei a máquina de disco do golpe da onda cortante, jogando defensivamente, chamando o golpe da onda cortante para atacar. Meu coração está acelerado. Cansado. Por que não consigo causar atordoamento? O tom do perfurador de aço é loucamente descontraído. Afinal, sua habilidade especial está prestes a acabar. Olhando para sua expressão ansiosa, eu sorri levemente porque, ao ativar a habilidade de rocha, meu golpe da onda cortante pode bloquear 75 de dano. Na verdade, ele revelou esse mecanismo. Em outros países, alguém já havia pesquisado isso. Não é um segredo. Ao ouvir que o perfurador de aço integrou a pérola de cor, uma expressão de cidade forte apareceu. A inteligência dos pequenos diabos da China é assim mesmo, se eu não me engano. Durante o bloqueio da habilidade de rocha do golpe da onda cortante, aumentará automaticamente o número de acúmulo. Se não for atacado continuamente pelo inimigo, então lançará um ataque acumulado. O perfurador de aço se move com graça, mostrando a atitude de uma pessoa forte. Suas palavras chegaram aos ouvidos de internautas de todo o mundo através da transmissão ao vivo. Perfurar aço. Está planejando usar o mecanismo de rocha do golpe da onda cortante para completar o contra-ataque do tremor D. Aqui auxílio da equipe de preparação para a batalha reagiu imediatamente. Uma preocupação intensa surgiu em seu rosto belo e sereno. Após o bloqueio de rocha do golpe da onda cortante, o jogador de reparo não consegue controlar de forma alguma, mas pode instantaneamente liberar um ataque acumulado de corpo azul. Se o inimigo souber muito bem o mecanismo do golpe da onda cortante, a taxa de sucesso da espada cortadora de cavalos é de até 90. O cheiro ainda é muito bom. Podemos parar de falar sobre eliminações. Que auxílio balançou a cabeça. Exalou um leve aroma. Não importa de qual ângulo se olhe. Minha derrota já está selada. Os internautas do país das cerejeiras estão em alvoroço novamente. Incontáveis bandeiras de pessoas das cerejeiras balançando. Abriram o champanhe antecipadamente. Nesse momento, dentro da transmissão oficial do país das cerejeiras, chegou uma palavra tranquila. Parece que vocês, pessoas da Sakura, têm um pouco de inteligência. Apostar aproveitando a oportunidade. As consequências de perder a aposta são terríveis. O que ele pretende fazer? O perfurador de aço sentiu que algo estava errado. Minhas palavras fizeram o cabelo dele arrepiar. Sua intuição como um dos melhores o alertou novamente. Deve haver algo suspeito nisso. Fazer mistério. Como isso poderia me assustar? O perfurador de aço levantou o D. No segundo seguinte, uma luz vermelha brilhou. Que sorte, não acertei. Como isso é possível? Uma cena estranha diante dos meus olhos. O perfurador de aço ficou tão surpreso que quase ficou com os olhos esbugalhados. Por que eu não fiz como todos pensaram? Não liberei descontroladamente o ataque carregado do golpe da onda cortante, mas dei um passo para trás. Segurei o golpe da onda cortante de forma invertida. Movi-me para frente com agilidade. Usei o cabo do D para empurrar facilmente em direção ao perfurador de aço. Meu rosto não mudou. Segurei o golpe da onda cortante com uma mão, de forma tranquila. Ataque carregado vertical. É como se ele estivesse fazendo aquele tipo extremo de jogada C. Para ele, isso é apenas um prato do dia. Ele faz isso com facilidade. Você está tão surpreso assim?
Você ainda não entende muito bem o golpe da onda cortante. Este desafio. A máquina de passos viu a aparência de perfurar placas de aço. Prestes a ser derrotado. Eu soltei uma risada sarcástica. Ataque vertical carregado. Aplicar pressão sobre ele. Um som agudo me atingiu. Perfurar placas de aço. Reagiu automaticamente ao golpe X. O segundo som de carregamento que o deixou desesperado soou. O golpe da onda cortante desceu de cima para baixo. Cortou para baixo. Um estrondo ecoou. Perfurar placas de aço. Foi derrubado diretamente no chão, com a maioria quebrada. As pupilas confusas recuperaram um pouco de cor. Ele se levantou cambaleando. Perfurar placas de aço. Cuspiu no chão. Em seu olhar para mim, onde ainda havia um pouco de espírito de luta. Esse garoto está muito estranho. Ele não só consegue encadear golpes, como também se dedica a entender a raça dos insetos. E ainda me superou de longe. Não será a arma definitiva da cocoaxia? Não posso lutar, é importante preservar a força. A chapa de aço polida se acalmou e começou a considerar recuar. Mas as palavras duras não paravam de sair de sua boca. Deixar um palhaço como você atacar de surpresa. Agora vou te ensinar como se escreve essa palavra. Assim que as palavras saíram, o perfurador de aço lançou o gancho em direção à casa à esquerda. Ele voou em direção ao telhado. Ao pousar no telhado, ainda não teve tempo de recuperar o fôlego. Ele pensou em lançar o gancho novamente para fugir. De repente, uma voz divertida veio de trás dele. A pequena Sakura não queria que eu escrevesse a letra S? Fugir? Eu não tenho nada. Sem mais delongas, avancei e acertei um golpe. O perfurador de aço ficou paralisado. Aproveitando que o oponente estava distraído, uma bola de água foi lançada. Continuei a executar a combinação C. O perfurador de aço não conseguia se mover. O único que temos. Olhando a barra X descer repetidamente, o arrependimento preenchia o peito. Se isso realmente fosse apenas um jogo, então, é muito provável que o perfurador de aço fique tão irritado que desconecte o computador. Olhando para seu próprio jogador, os internautas do País das Cerejeiras, que estavam suspensos e abrindo champanhe durante a partida, com a cara ardendo de dor. Cada internauta do País das Cerejeiras, com uma expressão difícil de descrever, como se tivesse comido uma mosca. Eles começaram a atacar perfurar placas de aço. Com críticas. Eu desprezo essa coisa de merda. Ele é, na verdade, o mais forte dos guerreiros do nosso País das Cerejeiras. Com certeza é algo comprado com dinheiro. Isso mesmo, eu apoio. Como um guerreiro pode ser tão covarde quanto perfurar placas de aço? Para ganhar a vida, existe uma possibilidade de que perfurar placas de aço é um chinês, que ele é um agente infiltrado em nosso país. Há muitas opiniões. Os rumores estão ficando cada vez mais absurdos. De qualquer forma, as declarações dos internautas do País das Cerejeiras deixam claro que não querem admitir que perfurar placas de aço é um jogador do país deles. Na visão deles, um jogador que, após usar um grande golpe, ainda pensa em fugir, é apenas um covarde. Não tem nada do espírito samurai do País das Cerejeiras. O perfurador de aço na competição eterna ainda não sabe o que está acontecendo lá fora. Sua perspectiva está no ar. Neste momento, está sofrendo com minhas combinações de ataques. O golpe da onda cortante vem acompanhado de um pouco de carga do grupo D. Minha combinação de ataque C também está chegando ao fim. Sob os olhares de todos, eu balanço a espada com força, tentando dar o golpe final no perfurador de aço. O sinal da derrota ainda não apareceu. Primeiro ouvi seu som. Uma voz cheia de autoridade X de repente ecoou em meus ouvidos. Eu não parei meu movimento. Com o canto do olho, olhei para a fonte do som. Em minha pupila, apareceu uma figura robusta se aproximando rapidamente. Esse é o Yui Shan. O Yui SHN do jogador do País do Urso Peludo. Como um urso pardo, ele avançou diretamente em mim e no perfurador de aço. O ataque carregado do golpe D foi interrompido. O perfurador de aço também foi atingido. Caiu em um estado de atordoamento. Eu estreitei os olhos. Uma dor aguda surgiu no abdômen. Retrocedi alguns metros. A situação no campo mudou repentinamente. Apareceu no telhado 3 competidores de diferentes países. As cabeças de vocês eu vou coletar. O jogador do País do Urso Marrom exibia um grande sorriso. Parecia estar muito confiante em suas habilidades. Ao mesmo tempo, a mudança na situação chamou a atenção dos internautas do País do Urso Marrom. Um grande número de internautas do País do Urso Marrom invadiu a sala de transmissão da China. Amigos da China, vocês encontraram nosso jogador. Pudesse dizer que estão com muita má sorte. Vocês deveriam falar sobre os detalhes. Caso contrário, com o nível médio dos jogadores da China, como poderiam vencer os jogadores da Sakura? Após a derrota, o rosto de Kiao se ficou vermelho.
Parece que foi por ter julgado mal a situação várias vezes antes. Vergonha, haha. Ele olhou para o campo de batalha caótico na tela grande, enquanto dizia: batalha solo no torneio interminável de Tóquio. Testa extremamente a habilidade pessoal. A margem de erro é muito baixa. Durante o treino noturno, foi atacado por um jogador de um terceiro grupo. Normalmente, deveria recuar. Procurar a oportunidade certa para contra-atacar novamente. Não deve ser um problema enfrentar dois. Mas se mais alguém aparecer... Ig apontou para a tela, com uma expressão séria. Qiao Liu seguiu o olhar do oponente e fitou fixamente. O campo de batalha em sua visão agora tinha mais dois jogadores, sendo eles o jogador Rai do país onde o sol nunca se põe, e o jogador Tian'ai do país do farol. Jogadores que nasceram no ponto de respawn da cidade dos deuses. Todos são destacados na competição eterna. As sobrancelhas de Qiao Liu se franziram, revelando profunda preocupação. Eu acredito que o jogador Ye pode enfrentar dois. Até mesmo 1 contra 3. Ao mencionar isso, ele mudou de assunto rapidamente. Mas agora o campo de batalha está caótico. Se por acaso Ye for alvo... A fala de Qiao Liu parou abruptamente. Seu rosto de repente se tornou sério. A pior situação aconteceu. Primeiro, vamos resolver com o garoto da família Hua. O jogador britânico HD tem um objetivo claro. Ele levantou o G e bateu. O jogador Tian'ai do país farol fala de maneira gananciosa. Ei, vamos definir previamente como atacar os recursos dele. Eu quero a maior parte. Após as batalhas anteriores, o público da Waxia tem uma alta expectativa sobre meu nível de C. Eles têm uma confiança extremamente alta. A maioria do público da Waxia acha que, mesmo enfrentando inimigos poderosos, mesmo que eu não consiga vencer, ainda consegue escapar? Mas parece que Ye não tem sinais de retirada. Será que ele tem confiança para derrotar todos os jogadores presentes? Neste momento, eu já estou cercado na cidade natural. O competidor Yu Shan do país do urso parece ser um super guerreiro urso. Uma vez que fixa o alvo, não desiste. Ele está me perseguindo com um D grande, cortando ferozmente. O que é ruim é que, as direções à esquerda e à direita, ambos de países diferentes, cobiçando meus recursos. Também lançou um ataque como um furacão. Mecanismo de pedra do golpe da onda cortante. Só pode bloquear os ataques à frente. O que eu vou fazer agora? Eu estou cercado. Olhar afiado como uma lâmina atravessou o perfurador de aço, sentindo uma intenção assassina extremamente perigosa. Competidor japonês com deficiência. Gritou apressadamente para os outros jogadores. Não me mate. Estou disposto a representar o Império da Grande Sakura e colaborar com vocês. Este garoto da China tem um golpe da onda cortante roxo. Não deixem ele escapar de jeito nenhum. Vamos lutar. O jogador do sol que nunca se põe e o jogador do país do farol se encararam. Num olhar, é possível ver a ganância nos olhos do oponente. Imediatamente acelerou o ritmo do ataque. Neste momento, eu estava calmo. É melhor falar abertamente, para evitar que eu mate um por um. O jogador britânico HD do sol que nunca se põe. Conectou tudo e, por sorte, matou o mais fraco, o jogador SN. Não conseguia distinguir quem estava em uma posição mais alta. Quero ver como você vai me matar. Flor de lábios negros. As palavras da técnica foram pronunciadas por mim. Uma energia azul escura de água mística girava ao meu redor. Ondas de energia em forma de anel visíveis a olho nu, que lançavam os inimigos ao meu redor para longe. Olhei ao redor. Imediatamente lancei o gancho. Consegui prender a armadura de aço do inimigo em estado de choque. O último ficou paralisado. Foi forçado a me observar usando o gancho, brandindo a espada de corte de cavalos em minha direção. Ao me ver, com uma expressão impassível, preparando o golpe. Mas não esperava que em um instante, 3 ganchos estavam presos em mim. Claramente, eram outros 3 competidores que chegaram para me atacar. Portanto, eu precisava acabar rápido, para derrotar primeiro um inimigo. Assim, poderia gradualmente controlar a situação. Maldito esse carro. Malditas muitas pontes que só agora chegaram. Como eu poderia cair? Como poderia sucumbir diante de um deus da China? A armadura de aço do inimigo em minha visão, com correntes de energia roxa escura envolvendo seu pulso. A lâmina curva só precisa que eu aperte o azul. Ele não só pode roubar meu cavalo de corte roxo, mas também pode obter uma grande quantidade. O sucesso ou fracasso depende deste momento. Mas sinto muito. Deixei você desapontado. Os espectadores na sala de transmissão ainda não entenderam o significado. Então, vi que cancelei o aperto do azul enquanto me esquivava para trás. Aumentei a distância. Troquei para o arco e flecha em 1 segundo. Levantei a mão e disparei uma flecha. Acertou com sucesso a centrífuga de aço japonês. O último pouco de energia dele se tornou vazio. Operações tão suaves, fazendo com que todos que assistem à transmissão ao vivo da China fiquem em silêncio.
O Taijun de mais alto nível do Departamento de Preparação para a Guerra do País da Flor de Cerejeira, olhando estupefacto. Que brincadeira é essa? Com o jogador sendo eliminado por mim, caiu em um silêncio semelhante ao S. Mas derrotar completamente o jogador do País das Flores de Cerejeira não deixou os internautas da China relaxarem. A crise ainda não foi resolvida. No campo, ainda há 3 jogadores de elite de outros países. Será que consigo romper o cerco e sobreviver? Ainda é uma incógnita. A maioria dos espectadores da Waxia me aconselha a sair rapidamente. Mas neste momento, eu não estou recuando. Ao contrário, estou lutando com mais coragem e avançando. O primeiro a vir correndo. O jogador do Sol que nunca se põe, que inicia um ataque feroz. Foi bloqueado por mim com o mecanismo de rocha do corte de cavalo D. Eu recuo e me posiciono para desviar dos ataques. O golpe do corte de cavalo D segue em frente, causando a imobilização do jogador do Sol que nunca se põe. A fúria do Rei Dragão é liberada em um grito da minha boca. A água misteriosa se concentra em uma lança longa. Eu a lanço rapidamente contra os azulejos sob os pés do jogador do Sol que nunca se põe. O jogador de control, Card, mostra desdém. Ele desvia com elegância. Joyce deixa a preocupação em seus olhos. A tristeza se torna cada vez mais intensa. Acabou. É uma verdadeira evasão invencível. Mais uma gota de água desperdiçada. Se Eli continuar a lutar assim, quais serão as consequências? As palavras ainda não estavam completas. Que auxílio, exclamou surpreso. Aquele jato de água nos olhos claramente não atingiu o inimigo, mas ainda assim causou um redemoinho de água, envolvendo o competidor do país onde o sol nunca se põe. Envolvido no redemoinho de água, o competidor do país onde o sol nunca se põe está completamente confuso. Caramba! Eu deveria ter desviado há pouco, para lidar com o jato de água desse chinês. Ainda assim, ativou o efeito de controle subsequente. Não lhe permite pensar nas razões do problema. À sua frente, o competidor chinês, com uma aparência feroz, já começou a acumular poder. 2 risos claros soaram. Meu ataque de carga determinou. Quer saber como o jato de água te atingiu? Se tiver coragem depois de voltar à vida, venha me encontrar. Eu vou te ensinar devagar. As palavras provocativas foram ditas. O ataque de carga explodiu. O efeito de controle do redemoinho de água ainda está ativo. O competidor do país onde o sol nunca se põe não consegue se mover. Nos olhos, refletece a ponta de azul intensa. O ataque foi recebido com um estalo. O redemoinho de água se desfez automaticamente. O competidor do país do sol eterno fingiu resistência. Este garoto da China não é simples. O competidor do sol eterno, ofegante, tremia ao chamar. Peça apoio. Você precisa usar seu grande golpe para pegá-lo. O competidor do país do farol controla o céu e o mar. Não aceito a proposta do competidor do Sol Eterno. Entre os competidores da China, não vi muitos com nível. Na visão dele, meu grande golpe de água acertou com sucesso o competidor do Sol Eterno. Não foi nada além de sorte. Além disso, ele deve guardar seu grande golpe para se proteger de um ataque surpresa do competidor do país do urso. O competidor do farol carregava uma madeira G. Olhou para mim com um sorriso que não era bem um sorriso. Coincidências não acontecem 2 vezes. Um som de desdém. O competidor do país do farol rapidamente esgotou energia para se esquivar. Quase em um segundo, ele se aproximou de mim, com GT na mão e madeira G na outra. As linhas foram renderizadas em azul. Ao ver esta cena, eu realmente não consigo me conter e comentar. Vocês realmente gostam tanto de genros poderosos? Não tem medo de mim? Está brincando? Você aproveitou a oportunidade de pegar o Zendê? O competidor do país do farol parece ter ouvido uma piada enorme. Sorrindo com os dentes à mostra, ele não para de zombar. Você tem certeza de que quer mostrar sua força? Não há aposta, não há jogo. O irmão mais velho continuou. Se eu não sair, por que eu continuaria com ele? Vá para o inferno. Pequeno espírito da China. Enquanto o competidor do farol balança o bastão de madeira. No momento em que bateu na minha cabeça, eu levantei as 2 mãos e cortei o D. Um toque de luz vermelha apareceu silenciosamente. Com um grande estrondo, o bastão de madeira de qualidade azul caiu no chão. O competidor do farol foi derrubado no chão por uma forte força de repulsão. Querida, você está com sorte. O competidor do país do farol está segurando o traseiro. Ele tenta se levantar, cambaleando. Eu não me defendi. Esperando silenciosamente o competidor do país farol se levantar. A punição instantânea após liberar o tremor D é o corte de cavalo D desce pesadamente sobre o competidor do farol, acompanhado por um estalo. A durabilidade da armadura Lantin é zerada imediatamente. O dano excedente reduziu sua quantidade de X. O competidor do farol, sentindo a crise de morte S, enquanto consumia energia freneticamente, recuava. E gritava desesperadamente, realmente, me aguente.
Eu preciso de apoio. A oportunidade não pode ser perdida. Uma vez perdida, não voltará. Eu levantei o corte de cavalo D durante o deslizamento, pretendendo dar o golpe final ao inimigo, mas não esperava que uma corrente de ferro cortasse-o rapidamente em sua direção. Mas ele não conseguiu me pegar. Em vez disso, ele recuou lentamente. O cavalo recua, a estratégia recua. O competidor do sol que nunca se põe, como aliado, tentou usar um gancho para correr e ajudar, mas não esperava que a pressa de C não calculasse bem a distância. Não apenas o gancho não acertou, eu ainda perdi a melhor oportunidade de apoio por causa do recuo ao recolher o gancho. Perdi a melhor oportunidade de apoio. Olhei para o jogador do país do urso que me observava com atenção. Ele sabia que não podia mais adiar. O jogador do país do sol nunca se pôs a gritar: "Vamos começar e capturá-los de uma vez." O jogador do país do farol seguiu o conselho do aliado. Os olhos SS estavam fixos no golpe do Zamadei que vinha em sua direção. O povo da Waxi esperava que eu me transformasse em um diamante. Eu com certeza vou te torturar bem. Depois de dizer isso, ele uniu as mãos. Uma longa luz dourada o envolveu, como se estivesse vestindo uma camada de areia dourada em gradiente. Era tão deslumbrante e sagrado. Neste momento, a grande maioria dos internautas da Waxia ficou com uma expressão feia. O poder do Tianhai é suficiente para estar entre os 3 melhores heróis. Irmão mais velho, vamos primeiro encontrar uma casinha para nos esconder. Ou vamos correr rapidamente. Se o jogador do país do sol nunca também ativar seu poder, na hora enfrentaremos o ataque de 2 heróis com poderes ativados. A menos que o Li comece. Caso contrário, a alma não voltará. Ninguém consegue imaginar qualquer possibilidade de sobrevivência. A atmosfera da transmissão ao vivo estava tensa. No próximo momento, uma voz levemente divertida saiu da tela. Da próxima vez, vou usar a técnica suprema. Lembre-se de fazer isso rápido. Svi-se. Ouvindo o som das armas cortando, todos ficaram atordoados. Vimos Eli brandir rapidamente a espada. 2 golpes consecutivos, cortando em direção ao jogador do país farol. Este último manteve as palmas unidas, incapaz de fazer qualquer movimento. A luz dourada começou a brilhar intensamente. A quantidade de vida já não era muita. Foi atingido pelo golpe da espada. Caiu ao fundo do poço. O jogador do país farol agora ficou tão assustado que quase perdeu a alma. Nunca tinha visto uma cena assim. Depois de voltar, não se esqueça de vir me vingar. Aviso dado. E Eli se moveu como um relâmpago, dando um passo para trás, trocando para o arco e flecha, puxando a corda do arco. Lançamento da flecha. A ação foi realizada de uma só vez. Em menos de meio segundo, foi concluído. Yes! Ponta da flecha. O som de celebração de Eli ecoou. A luz dourada ao redor do competidor do país do farol desapareceu como uma maré recuando. Ele tinha uma expressão de incredulidade. Caiu rigidamente no chão, com a flecha cravada na testa. Sob a luz do pôr do sol, projetou uma sombra longa e fina. Os internautas do país do farol instantaneamente ficaram confusos. Que diabos é isso? O Tianhai pode ser atacado mesmo quando está em grande escala. Tenho motivos para suspeitar que o competidor da Waxi está trapaceando. O competidor do país onde o sol nunca se põe ainda está paralisado. Por quê? Isso é uma traição ao pacto. Não são apenas os internautas estrangeiros que estão confusos. Os internautas da Waxia também não conseguem entender a situação. Que Auxílio olhava com os olhos vazios. É possível jogar assim? Wang Yang ao lado estava fixando o olhar na tela grande. Antes, vimos Tianhai ativar o poder supremo. A primeira reação geral é fugir. Por isso não perceberam. Durante o breve período de recuperação após liberar seu golpe especial, é possível sofrer danos. Observando Eli, que está calmo e sereno na tela, Wang Yang não pôde deixar de admirar. Seja na compreensão do herói ou em termos de armas. Ele está várias vezes à frente do escritório de preparação para a guerra. De fato, é assim. Mesmo sendo o primeiro no torneio de simulação de eternidade da Waxia, que Auxílio também teve que reconhecer Eli. Mas, ela de repente mudou de assunto e expressou racionalmente o problema. Ele é excessivamente confiante. Pode-se até dizer que é arrogante. A longo prazo, certamente ele vai cair. Existem casos históricos claros sobre isso. Eu não quero que uma tragédia assim aconteça novamente. Um membro do escritório de preparação para a guerra respondeu. E qual é o problema com ser arrogante? Eli acabou de matar 2 generais no meio da batalha. Ele matou 2 generais sozinho. Se eu fosse ele, eu ficaria nas nuvens. Isso é aproveitar a diferença de informações, para que os jogadores do país farol não pudessem se soltar. Mesmo que Eli tenha habilidades excepcionais, não seria possível matar Tianhai após sua transformação. Dentro do escritório de preparação para a guerra, muitas pessoas concordam com a opinião de que Auxílio
principalmente por causa da competição de eternidade que ocorreu recentemente. A sorte da nação Waxia foi severamente reduzida. Já chegou ao ponto de vida ou morte. Agora, ao ver um jogador com habilidades excepcionais como Eli, a mente não consegue acompanhar imediatamente. Ainda sente que deve jogar de forma mais conservadora. Ninguém quer que a agressividade de Eli cause um acidente. Dar esperança e depois destruir. É uma diferença tão grande. Como líder do escritório de preparação para a guerra em relação a isso, Yang expressou compreensão. Ele não participou da discussão. Seus olhos estavam fixos na situação da batalha na tela. A intuição lhe dizia que Eli estava fazendo isso. Com certeza tinha confiança. No telhado da cidade dos deuses. Fodaze. Desgraçados Waxia. O parceiro do jogador do País do Sol nunca falha gritou com raiva. Sabendo que não podia se arrastar, ele ativou diretamente a habilidade suprema. Atacar o céu. Atacar com a lâmina no braço de Hard. O ataque carregado se transformou em um golpe para frente. E, com o tempo de carregamento, aumentou o poder do ataque. Qualquer dano recebido temporariamente desativaria o voo. Usar novamente a habilidade menor faria o voo reiniciar e consumiria raiva extra. Após ativar a habilidade suprema, era possível colocar a caixa das 1000 máquinas. Os jogadores aliados podiam interagir com ela nas proximidades, sendo puxados para a caixa das 1000 máquinas, e planando uma certa distância, prestando atenção acima da cabeça. Assim que a fala da habilidade suprema foi pronunciada, viu-se Hard, o jogador do País do Sol nunca falha, com os braços abertos. Os engrenagens dos braços mecânicos emitiram um zumbido de alta frequência. As asas de aço se abriram, como se as asas celestiais saltassem para o alto. A lâmina do braço disparou, cortando em direção a Eli no chão. Puh! E Eli não conseguiu conter o riso. Não atacar sem acumular força. Tem medo que eu fuja? Após a habilidade de Hard, as duas primeiras acumulações foram todas do corpo azul. Pode ser interrompido. Justo quando a lâmina do competidor do sol que nunca se põe cortou em direção à cabeça de Eli. Sob os olhares atentos de todos, Eli saltou alto no ar. Sua mão direita rapidamente formou uma lança de água, mirando no competidor do sol que nunca se põe. Um imprevisto ocorreu. O competidor do sol que nunca se põe errou o alvo. Com um olhar um pouco apavorado, ele olhou para Eli. A cena diante dele o deixou paralisado. Que droga! Como a senhora Kui-san pode voar no céu? O sentimento dos internautas de vários países assistindo à batalha caótica era exatamente igual ao competidor do sol que nunca se põe. Muito intrigado. Por que os competidores da China conseguem voar? Antes, alguém já havia usado a habilidade da senhora Kui-san. Não houve uma situação especial como a de Eli. Esperar o fim desta competição. Eu preciso perguntar claramente. Aqui Auxílio do escritório de preparação de guerra observava, enquanto registrava o que estava acontecendo em seu caderno portátil. Assim que pensou isso, uma voz surpresa de Eli veio da tela grande. Não me diga que vocês nem sabem que o grande golpe da Kui-san pode ser carregado, e que pode alcançar o efeito de flutuação. E Eli ficou sem saber se ria ou chorava. Ao ouvir isso, o competidor do sol que nunca se põe mostrou uma expressão pensativa, murmurando. Então ele não estava trapaceando. Isso me assustou. Sem tradução, parece ser uma parte de uma frase. Aproveitando o tempo em que ele estava atordoado, Eli acenou com a mão. A lança de água caiu em resposta. Você não tem ética nas artes marciais. Quando o competidor do sol que nunca se põe reagiu, ele já havia sido sugado para o redemoinho de água, tornando-se um cordeiro à espera de ser sacrificado. Que pena! Você esqueceu de colocar a caixa de 1000 mecanismos. Caso contrário, ainda haveria uma chance de escapar. E Eli balançou a cabeça. Um sorriso de escárnio apareceu em seu rosto. Se Hard ativar seu grande golpe, imediatamente colocará a caixa de 1000 máquinas. Mesmo sob ataque, ainda pode ser teleportado para a posição da caixa de celular, fugindo à velocidade da luz. As palavras de Eli são, sem dúvida, uma forma de zombaria. Os internautas do Império onde o sol nunca se põe, que se consideram nobres, onde não conseguem suportar, ficando tão irritados que pulam de um lado para o outro. Há um velho ditado na China, que diz, quem mata o servo, ainda é desconhecido. Estou muito feliz que vocês, da China, formaram um competidor poderoso. Mas se pensarem que assim, podem abalar a posição do Império onde o sol nunca se põe, isso é, de fato, ignorância, ousando insultar nossos competidores. Os membros da Aliança do Norte caçarão competidores da China em cada competição eterna futura, caçando os competidores chineses. A reação desesperada dos internautas do Império onde o sol nunca se põe, não apenas não teve efeito intimidador, mas fez com que os internautas chineses pensassem que estavam desesperados. A tela estava cheia de urgente, urgente, urgente nos comentários.
fazendo com que os internautas do Império onde o Sol nunca se põe se sentissem como se tivessem comido um contra-argumento. O que os deixou ainda mais furiosos foi a voz irritante do competidor da Waxia, que se espalhou novamente. Este competidor de um país desconhecido. Você pode seguir em frente. Enquanto o efeito de controle do redemoinho da maré estava prestes a acabar, ela executou um ataque deslizante, que lançou o competidor do Sol que nunca se põe para o ar, e então desferiu uma sequência de ataques que fez inúmeras pessoas da Waxia, combos entusiasmantes e frenéticos. Bip bip. O processo de combinação de ataques deixa os internautas chineses física e mentalmente satisfeitos. Os internautas do Sol que nunca se põem, que já foram os dominadores da Blue Star, estavam com as unhas cravadas na carne. Estavam tanto furiosos quanto desesperados. O ataque do lobo selvagem de Eli terminou. O competidor do Sol que nunca se põe caiu como um cachorro morto na borda do telhado, com apenas uma pequena fração de vida restante. Após a ressurreição, Eli sorriu amplamente, e sua arma mudou instantaneamente para um arco e flecha. No momento em que a flecha prestes a ser disparada, uma voz cheia de autoridade, acompanhada pelo som de passos pisando telhas, Eli reagiu instintivamente, dando um passo para trás. Olhando ao redor, no campo de visão, apareceu o jogador do país dos ursos peludos que assistia ao espetáculo antes, enfrentando a batalha. Avançando, o jogador de Yuishan do país dos ursos peludos, como um urso pardo que avista sua presa. Rugindo, ele lançou-se para frente. Seu corpo robusto colidiu diretamente com o jogador do Sol que nunca se põe à beira da morte. Este caiu imediatamente, caindo no vale do grande rio. Eu ainda tenho uma chance. O jogador do Sol que nunca se põe percebeu que ainda tinha um pouco de vida. Ele, emocionado, tirou uma pílula de coagulação e a engoliu de uma vez. Tomar o medicamento leva alguns segundos. O jogador do Sol que nunca se põe orava durante esse processo, para não sofrer nenhum dano. Os fãs do Sol que nunca se põe observavam a tela nervosamente. TSS. Um som abafado. Quebrou suas ilusões. O competidor do país do Sol nascente olha para a ponta da arma que sai de seu peito. Seus olhos revelam uma profunda amargura, com um sentimento de insatisfação, transformando-os em um túmulo de almas. A ajudar os fracos. O competidor do país do urso guarda a lança, levanta a cabeça e troca olhares com Eli, que está no telhado. Esse tipo de pessoa que faz alianças. Eu vou me livrar de você. É hora de termos uma luta justa entre homens. O país do urso parece muito generoso, como se fosse por causa de sua ajuda que Eli teve a chance de sobreviver. Ouvindo as palavras descaradas do competidor do país do urso, internautas de vários países lançam olhares de desprezo. Eu, um japonês, não consigo mais suportar. Usando uma antiga expressão chinesa, ele está fazendo o que se diz: quando o galo e a concha brigam, o pescador se beneficia. Não esperava que vocês, japoneses, soubessem tanto da história da China. Hehehe. Os internautas do país do urso peludo disseram despretensiosamente, brincando: irmão, que tipo de mundo é este? Você nos deixa jogar de forma justa. Vá para casa mamar. TSK TSK TSK. O tempo de habilidade do competidor da Waxia está quase acabando. Não sei se ele consegue com a técnica. Se ele consegue vencer Yuishan em combate corpo a corpo com a habilidade ativada. De relance, viu este comentário. Uma sensação de frio surgiu no coração de Qiao Xiu. Yuishan e Tianhai pertencem a um tipo de habilidade de transformação. Embora o primeiro tenha menos vida após a transformação do que Tianhai, mas sua mobilidade e dano são maiores. Quase nenhum herói consegue escapar da perseguição de Yuishan após a transformação. O novo membro da reserva revirou os olhos. Irmã mais velha Qiao, você sempre diz que Eli vai se dar mal, mas toda vez ele consegue transformar o perigo em segurança. Eu acho que desta vez enfrentando Yuishan, deve ser mais uma vez sem grandes perigos. Ao ver alguém questionando seu julgamento, Qiao Xiu não ficou com raiva. Afinal, os membros da reserva na agência de preparação para combate, ninguém entende mais sobre a eternidade do que ela. Qiao Xiu olhou para Wang Yang. Suspirou levemente. Você vai ver. O jogador do urso russo usou sua habilidade especial. Se Eli for inteligente, ele definitivamente vai procurar uma casa para se esconder. Se ele agir tão agressivamente como antes, ele com certeza vai se dar mal. Depois de dizer isso, ela, irritada, puxou o cabelo para trás. Ela franziu a testa e olhou para a tela grande. Como era de se esperar, o jogador do urso russo exibiu um sorriso triunfante. Com base na minha observação, você está em perigo. Então eu decidi resolver isso rapidamente. Espere um momento. E Eli olhou ao redor. Ele viu, de relance, um pergaminho vermelho no chão. Ele se aproximou rapidamente. Em seguida, colocou a mão sobre ele, desafiando. Ao aceitar, ele revelou sua posição. Mas a cada intervalo de tempo,
Os inimigos dentro do alcance de detecção precisam sobreviver dentro do tempo estipulado. Recompensa da missão: 12.000 moedas de maré sombria. No torneio da eternidade, a maior função da moeda das marés escuras. Então você pode ir ao vendedor para comprar suprimentos. Mas Eli aceitou essa missão. Não é por dinheiro. O jogo já está em andamento há quase 10 minutos. Eu só eliminei um alvo até agora. Se continuar assim, provavelmente não conseguirei completar nem a missão de iniciante. Aceitei a missão de desafio. Não me preocupo em não ter ninguém para eliminar. E Eli se espreguiçou amplamente, sem se importar nem um pouco, com os jogadores da nação urso observando de perto. Justo nesse momento, o tempo do seu poder especial havia chegado. O alto valor de vida falsa fornecido desapareceu. Pior ainda é que uma frase poderosa de um antigo general ecoou repentinamente no vale. Armados e prontos, invencíveis em seu caminho. Um estrondo ensurdecedor fez o fundo do vale tremer. Os jogadores da nação urso levantaram os pés do chão, com os braços abertos como águias. As ondas de ar levantaram pedras soltas. Uma armadura com textura de argila se fixou nos jogadores da nação urso. Seu corpo dobrou de tamanho. Ele segurava uma lança com a mesma textura de argila. Olhando de longe, parecia um soldado de terracota que se movia. Milhares de soldados recuaram. Ao ser ativado, ele se transformou em um deus da guerra e restaurou toda a sua energia. Possui um ataque de carga exclusivo, usando uma execução poderosa. Seu poder de ataque está relacionado à alma da arma, a quantidade de vida e a qualidade da armadura. Poder espiritual. Uau! E Eli aplaudiu em admiração. Muito bom, é bem legal. Após testemunhar uma série de movimentos impressionantes de Eli, fria como que auxiliou, não conseguiu controlar sua expressão facial. Seus olhos quase caíram de surpresa. Já estava em uma situação perigosa. Por que ainda aceitar a missão de desafio? Isso é muito perigoso. Claramente está se forçando a se matar. Kiaunsley estava com muita dor de cabeça. Já que as coisas chegaram a este ponto, ela só espera que Eli possa encontrar um lugar para se esconder por um tempo. Depois de aceitar o desafio, certamente atrairá uma grande quantidade de jogadores em perseguição. Quando chegar a hora, e Eli sem habilidades especiais, mesmo que suas habilidades sejam fortes, também tem medo de ser focado com habilidades secretas. A emoção dos internautas da Wax é ainda mais intensa do que a de Kiaunsley. No momento em que viram Eli aceitar o desafio, seu coração quase pulou para fora. Isso é um desafio. Agora eu finalmente entendi que o jogador Eli tem uma peculiaridade por emoções fortes. Por isso ele faz essas operações que procuram a própria morte. Os internautas de outros países escondidos na sala de transmissão aparecem animadamente. Bom trabalho ao aceitar. Nossos jogadores do país onde o sol nunca se põe, logo retornarão com sucesso. Prepare-se para morrer, lavando bem o pescoço. Quem faz suas próprias escolhas não pode viver. Parece que os competidores do Império das Grandes Cerejeiras não conseguem limpar a vergonha na próxima rodada. Eu estava vagando pelas salas de transmissão de vários países. Descobri que havia competidores de pelo menos 10 países diferentes, indo em direção ao desafio. Esses internautas estrangeiros que se divertem com a desgraça alheia. Sem exceção, todos são competidores que foram humilhados por Eli. Já matou. Eles mal podem esperar para que Eli morra logo. Não deixe que ele beneficie a China. Tornar-se um grande problema aos olhos de outros países. O tempo de desafio dura 3 minutos. Desde que consiga aguentar 3 minutos sem morrer, Eli poderá ganhar milhares de moedas de sombra. Bom garoto. Aceitar o desafio antes de morrer. Está querendo me dar dinheiro, é? Os competidores do país do urso peludo riem sem parar. E Eli falou a verdade. Na verdade, não é isso. Apenas acho que você sozinho não é o suficiente para eu matar. Para Eli, não importa se ele pode se tornar a pessoa escolhida no final. O importante é a missão para novatos que o sistema lançou. Ele está muito curioso. Após completar a missão, obterá um nível de maestria perfeito em Jikangai. Quão forte ele realmente será? Pequeno arrogante. É hora de avaliar suas próprias capacidades. Venha se exibir para mim de novo. O jogador do país do urso não deu tempo para Eli se esquivar. Só se viu ele saltar alto no ar. A longa alabarda erguida estava em chamas intensas. Sob a luz do pôr do sol radiante, a sensação de opressão fez com que os espectadores da transmissão ao vivo mal conseguissem respirar. Kiaunsley olhou para o relógio. A preocupação em seu rosto se intensificou. Suas pequenas mãos brancas estavam cobertas de finas gotas de suor. E Eli ainda pode sobreviver? Uma batalha que faz até 100 deuses se preocuparem. Os soldados celestiais vêm da casa An. Eles estão em um momento de empolgação. O jogador do país do urso recitou uma linha famosa de Yu e Shan de forma apropriada. Sob a explosão de força colossal, a lança trazia um poder imenso.
e desceu em direção à posição de Eli. Isso é o romance dos jogadores de Yuishan? O último usa a mão para se proteger do sol ofuscante. Ele observa calmamente a lança que vem em sua direção. No momento em que a lança cai, Eli aproveita o momento certo. Ele se esquiva para a esquerda. Um estrondo surdo. O chão foi rachado, abrindo uma longa fenda. É evidente o poder de ataque do jogador da nação do urso peludo após ativar sua habilidade especial. Aproveitando o tempo de recuperação do ataque do jogador do urso peludo, Eli foi rápido de olhos e mãos. Ele avança com a espada e dá 2 golpes rápidos. A barra de vida do jogador do urso peludo, que se transformou em um deus da guerra, diminui um pouco. Realmente, a armadura não quebrou. A situação não está certa. Vestido com armadura e empunhando armas afiadas, Eli sorriu e fez uma piada. Espero que você consiga manter uma atitude alegre mais tarde. O jogador do urso peludo claramente ficou irritado com as palavras de Eli. Ele pega a lança com raiva. Ele avança com a lança em direção a Eli. Ao ver essa cena, os espectadores da Waxia assistindo a transmissão ao vivo, o coração batia como um tambor. Estava extremamente ansioso. Estamos perdidos. Não há construções na parte inferior do Vale dos Deuses. Como Eli escapará da perseguição do jogador urso? Isso não é certo. Você não viu que o ataque de Eli funcionou? Não se pode dizer que ele não consiga com suas habilidades eliminá-lo. PFFT. Vocês, da Waxia, adoram sonhar acordado. Aquela é a Yuishan após ativar o poder oculto. Sabe o quão aterrorizante é o aumento de poder? O apocalipse da Waxia está prestes a chegar. Aproveite enquanto ainda há tempo. Aproveite a vida ao máximo. Os cidadãos do país urso que frequentam a sala de transmissão oficial da Waxia, espalhando discursos alarmantes, tentando causar caos na Waxia de dentro. Se fosse em outro país, o povo já teria começado uma onda de compras a R$0. Mas isso é a China. O povo está unido. Naturalmente, não haveria uma situação fora de controle. A atenção de todos voltou a se concentrar nas imagens da tela grande. O som da lança de USHN batendo no chão ecoava continuamente pelo vale. E Eli, o altamente esperado, gradualmente perdeu a calma inicial. As várias esquivas resultaram em perda de energia. No final, não conseguiu escapar do ataque carregado do competidor da nação do urso peludo. Lança longa envolta em chamas intensas perfurou o peito de Eli. Ainda consegue rir em voz alta? O competidor da nação do urso peludo levantou a lança. Sua voz estava cheia de sarcasmo. Após o desprezo e a zombaria, ele puxou a lança do corpo do oponente com um movimento. E Eli caiu ao chão ao som do impacto. A armadura quebrou e caiu pela metade. Ao ver essa cena, os internautas da China ficaram com o coração apertado. A China está prestes a se desintegrar, desaparecer completamente do planeta azul. Ninguém deseja que seu lar seja destruído por desastres naturais. Talvez tenha pressentido que a morte estava chegando. Entre 14 bilhões de pessoas, sempre haverá alguns que vão fugir na hora H. A área de comentários começou a surgir com vozes de reclamação. Droga, porra! E Eli achou que estava jogando um jogo? Mal começou a ter vantagem e já ficou todo convencido. Corre logo em direção ao pátio interno da cidade celestial. Não precisava ser tão passivo. Estou impressionado, estou impressionado. Achavam que era um gênio que só aparece a cada 100 anos. Mas na verdade é um cabeça dura. Eu já fugi para a Coreia do Sul. Vocês amam a China. Então fiquem aqui esperando a morte. Vocês não querem ver o que estão dizendo? E Eli é o jogador mais forte que já vi. É o orgulho da nossa Waxia. Ele não deveria ser insultado com palavras. A expressão do departamento de prontidão era séria. 25 segundos. O que? Lee, observando a situação da batalha, não entendeu o significado de imediato. A duração da habilidade secreta de Yuishan é de 25 segundos. Wang a olhava com uma expressão preocupada. Em uma situação de terreno desfavorável, jogadores comuns não conseguem escapar das garras de Yuishan. Mas Eli é diferente. Suas habilidades são 10 vezes superiores aos chamados jogadores de elite. Pelo menos 10 vezes mais forte. Se for o Eli, uma situação aparentemente mortal, certamente terá uma reviravolta. A fala de Wang Yang não é apenas para os reservas ouvirem, mas também é para acalmar a si mesmo. Agora que as coisas chegaram a este ponto, além de confiar em Eli, não há outra opção. Vale dos Deuses. Sons intensos de luta ecoam incessantemente. O jogador de urso peludo, com quase 3 metros de altura, salta ocasionalmente para o ar. Disparou um tiro carregado diretamente em direção a Eli. Após várias trocas de golpes, Eli já havia entendido os padrões de ataque desse cara. Desviou com calma e confiança. Seu tempo de habilidade especial está quase acabando, não? Antes que o jogador de urso peludo iniciasse um segundo ataque, Eli deslizou até a parede da montanha no lado direito do vale. Fique tranquilo.
Eu vou pessoalmente usar uma lança longa, para te deixar completamente gelado. Várias tentativas de ataque não acertaram. O jogador do país do urso ficou cada vez mais impaciente, especialmente ao ouvir as palavras provocativas de Eli. A frustração em seu coração queimava ainda mais intensamente, para os outros de fora. Ele pressionou Eli durante toda a partida. Na verdade, o jogador do país do urso parecia ter o controle da situação, mas o número de acertos em Eli foi de apenas 3 vezes. Agora, metade do tempo da habilidade especial já passou, e Eli finalmente conseguiu quebrar a armadura. O que deixou o jogador do país do urso ainda mais aterrorizado foi que Eli teve a audácia de contra-atacar, e ainda assim ele conseguiu fazer funcionar a barra de vida acima da cabeça. Perdeu 1/3. É preciso agir antes que o efeito da habilidade secreta acabe. Acabar com ele. Os olhos vermelhos do jogador do país do urso transmitiam uma intensa intenção de matar. Então, ele começou a correr. A lança longa de ferro vermelho estava carregada. As chamas na alabarda pareciam uma bandeira. O jogo de faz de conta chega ao fim aqui. Corte da Terra. Isso é muito lamentável. Um trajeto de ataque reto assim, até um cachorro conseguiria desviar. Os olhos de Eli estavam levemente abaixados. Ele, agarrado à parede da montanha, a mão segurando a espada de corte de cavalo, fez um leve movimento. Quando a alabarda estava a menos de 3 metros de Eli, ele se transformou em um pequeno peão. Ele foi lançado da parede da montanha. Ele abriu uma grande distância. Golpe contra a parede. Ele subiu na parede segurando a arma. Beiral e árvores. Depois, o golpe horizontal pode usar a força momentaneamente para voar pelos ares. Ele abriu uma distância. Depois de cair no chão, Eli não hesitou nem por um momento. Ele correu deslizando em direção à frente. À sua frente, havia uma roda d'água de 3 metros de altura. Vendo que Eli escapou de um perigo, ele também sabia recuar. Os internautas da Waxia suspiraram aliviados em uníssono. Mais uma vez, esse jeito de fugir. Que auxiliou arregalou os olhos, observando atentamente. Um sorriso de surpresa apareceu em seu rosto. Eu entendi. Ele está em estado de corrida. Apertando a arma para acumular poder, pode avançar rapidamente por uma certa distância. Além da distância adicional fornecida pela esquiva, puxar a montanha Yui é mais do que suficiente. Kiansli observa sem desviar o olhar, registrando cada pequeno detalhe de Eli. Essas técnicas, para ela, são verdadeiros tesouros raros. Os reservas ouviram Kiansli, que sempre foi cética em relação a Eli. Todos disseram isso. O coração apreensivo finalmente se acalmou. Justo quando todos pensavam que Eli conseguiria aguentar até o fim da habilidade do competidor do país do urso peludo, uma mutação inesperada aconteceu. Várias vozes familiares ecoaram na tela grande. Garoto, eu fiz como você disse. Veio especialmente para se vingar. Aposto que você não sabe como se escreve a palavra morte. Acima do Vale dos Deuses. Estão de pé os competidores do país do Sol Eterno e do país do Farol que retornaram à vida. Eles levantaram suas bestas e começaram a disparar em direção a Eli. SHHH, SHHH, SHHH. Flechas rápidas dispararam em direção a Eli como gotas de chuva. Pegou-o de surpresa, sem tempo para reagir. E Eli foi atingido por várias flechas. A barra de vida continuou a descer. Chegou na hora exata. Muito obrigado, muito obrigado. E Eli não ficou nem um pouco nervoso. Depois de quebrar as flechas com sua espada, ainda agradeceu de coração. Esse comportamento incomum não pôde deixar de atrair as zombarias dos internautas do país. A criança ficou assustada, não é? Há um antigo ditado na China que diz que quem conhece os tempos é um sábio. Temos informações no Departamento de Preparação para a Guerra, mostrando uma expressão de pavor. Segundo os espiões que enviamos, não apenas os competidores dos dois países apareceram no Vale dos Deuses, mas também do país do barro de galinha, do país dos macacos, do país do futebol. Uma estimativa aproximada dos competidores que vinham em direção a Eli eram pelo menos 7. Ao ouvir suas palavras, Wang Yang ficou com uma expressão sombria. Essas pessoas vieram por causa do desafio. Mesmo sendo diretor do Departamento de Preparação para a Guerra, ele não consegue entender qual é a intenção de Eli ao aceitar o desafio. Não é apenas para arranjar problemas para si mesmo? Wang Yang esfregou o rosto com força, tentando manter a mente lúcida. Entre esses 7 competidores, temo que a maioria esteja guardando segredos. O que devemos fazer agora? Enquanto falava, até ele começou a ter uma visão pessimista sobre Eli. Por outro lado, Kiao Liu não se importou. Ela apontou casualmente para a multidão acima do vale à esquerda. Aqueles 3 competidores lá não estão na mesma liga. É um modo solo de eternidade sem redenção. O primeiro passo a ser feito é eliminar os inimigos mais próximos. Eu acho que por um tempo, eles não conseguirão fazer nada contra Eli.
Ao ouvir essas palavras, Wang Yang imediatamente ficou animado. Em seguida, ele deu uma confirmação. Você está certo. Foi eu, esse velho, que me comportei mal. A intenção de Eli ao aceitar o desafio. Eu finalmente entendi. Oh! Qual é a intenção dele? A pergunta confusa de Qianli. A situação caótica atual. É exatamente o que Eli esperava. Wang Yi explicou como se tivesse acordado de um sonho. Vários competidores se reunindo. Ninguém confia em suas costas. Esperar até que a habilidade secreta do competidor do país do urso termine. Ele realmente se atreve a se envolver na confusão. Ao ouvir isso, os olhos de Qianli brilharam. Ela admirou Eli ainda mais em seu coração. Não é de se admirar que sempre não entendemos as ações de Eli. Ele realmente pensou em tudo com tanto cuidado. A equipe de preparação achava que Eli era muito radical. Não pude deixar de me dar 2 tapas na cara, para expressar a vergonha. Há muitos riscos incontroláveis entre eles. Espero que Eli ainda consiga ser cauteloso. Wang Yi olhou para a tela. Neste momento, Eli ainda estava brandindo sua espada, cortando as flechas que vinham em sua direção. Ele não sabe onde está. A atitude de aceitar o desafio foi interpretada de forma exagerada por Wang. Na verdade, o objetivo de Eli é muito simples. É apenas para completar a missão inicial do sistema, para conseguir um total de 15 eliminações. Pensando nisso, Eli levantou a cabeça e olhou ao redor dos inimigos, contando silenciosamente em seu coração. 1, 2, 8. Olhando os competidores de vários países acumulando energia e entrando em batalha ferozmente, Eli lambeu os lábios. Seu coração estava acelerado. Isso te deixou atordoado? Um rugido furioso soou de repente por trás. Mesmo Eli, que tem um coração forte, também ficou assustado. Ele se virou para olhar. O competidor urso estava tão furioso que seu rosto estava distorcido, quase encostando no rosto dele. Que droga! Irmão, de onde vem tanta raiva? Ele provocou de propósito. Eli deu um passo rápido e contornou o competidor urso. Cortou habilmente com um golpe. Até aqui, o jogador de urso se transformou em um deus da guerra. A vida está abaixo da metade. Nesse momento, alguém com olhos atentos notou o movimento do lado de Eli. Haha! Vocês vejam. Após ativar o Yui Shan, ainda é possível ser atacado. Eu não vou deixar o irmãozinho do país do urso roubar meu prêmio. Derrotar quem desafiou receberá uma recompensa generosa. O objetivo, naturalmente, é decapitar Eli. Os competidores, cada um com seus próprios pensamentos, simplesmente acumulou energia ferozmente e lançou um ataque para testar. Imediatamente pularam para baixo, correndo diretamente em direção a Eli. 4 competidores desceram do céu. Avançou em direção a Eli. Essa cena fez de Eli soltar um vale involuntário. O competidor do país do futebol que corre mais rápido, manipulando Nindonji, chegou na frente de Eli, sem dizer uma palavra. Apertou o azul no lugar, preparando para mostrar a Eli um ataque carregado. Nesse momento, os outros jogadores chegaram em massa. Bloqueou todas as rotas de fuga de Eli. As armas dos 4 jogadores brilhavam com uma luz azul. A cabeça dele é minha. Vocês podem sair daqui. Os jogadores do país urso não tolerariam um pato assado voar para longe. Clique direito para carregar. De repente, um ataque em forma de cauda de dragão atingiu todos, incluindo Eli. Sem dúvida, isso é dano em área. O humor de Wang Yang na sala de preparação oscilava como uma montanha-russa. Um olhar de arrependimento passou pelos olhos de Qiao Liu. Ela murmurou que a situação estava fora de controle. Eles planejavam roubar Eli. O rumo das coisas não estava se desenvolvendo na direção que esperavam. A sala de preparação voltou a ter uma atmosfera opressiva como antes. Os reservistas perderam o brilho de esperança no futuro em seus olhos. Eles sabiam muito bem. Eli não consegue quebrar a situação de morte certa. Mas no segundo seguinte, aquela voz calma saiu da tela grande. Instantaneamente, todos olharam simultaneamente. Lançaram em direção a... Desculpe. Não tenho tempo para brincar com vocês. Assim que as palavras foram ditas, Eli pulou alto para evitar o golpe horizontal de Yu e Shn. Os competidores próximos ainda estavam paralisados, segurando a carga. Sem tempo para se esquivar, ele caiu de cabeça no chão. A armadura estava danificada em mais da metade. Para onde ele foi se esconder? O competidor do país do urso estava com os olhos arregalados, procurando ao redor. O tempo para o término da habilidade especial estava se aproximando. Não se pode perder a grande oportunidade de eliminar Eli. Ao olhar para baixo, a sombra de Eli apareceu no chão, acima da cabeça. O competidor do país do urso ficou surpreso. Ele levantou a cabeça por reflexo. A cena diante dos olhos deixou-o incrédulo. As linhas do corpo de Eli estavam douradas, claramente em estado de corpo dourado.
As pontas dos dedos estão concentrando uma esfera de água. Não se ativa por um longo tempo. A pessoa inteira está em estado de suspensão. Os internautas de vários países fora do campo exclamam uau! A personagem Kuisanian pode acumular energia antes de atacar. Mas ninguém diz que pode acumular energia no céu. Informações tão valiosas. Nós, da nação do Kind, aceitamos. Agradecemos ao pequeno irmão da Waxia pelo esforço. Eu realmente quero desmontar a cabeça do Yelai. Quero saber como ele pensou em essas técnicas estranhas. TSC. Acumular energia no máximo prolongará sua vida por alguns segundos. A morte é inevitável. Neste momento, já há internautas de dezenas de países entrando na sala de transmissão oficial da Waxia para testemunhar a morte gloriosa de Yelai neste dia. Porra! O competidor do país do urso está exausto. Agita a lança com força. Descarrega sua frustração em cima do competidor caído de 4 países. A armadura dos 4 competidores estoura. A primeira reação é se levantar, preparando para fugir usando esquiva rápida. De repente, a voz provocativa de Yelai veio de cima.